Fala, meu lindo! Rapaz, pelo menos nisso ele acertou, hein? Semanas atrás, estourou mais um vídeo do Dave Leonardo soltando, de novo, alguma groselha sobre como Deus trata seus filhos. E aí você já sabe, né? A internet entrou em combustão instantânea. A galera pegou os tridentes e começaram as análises teológicas de TikTok da pregação do pastor. Produção, o Dave Leonardo é pastor, pregador, palestrante motivacional? Alguém sabe? E, como de costume, eu fiquei esperando para ver o que o Iago Martins ia dizer sobre ele. E claro, ele não decepcionou. Durante a live que ele fez comentando sobre o Dave, o Iago mandou o seguinte: como é que a gente ainda consegue aceitar falso evangelho do inferno, levando tanta gente pra perdição? Porque quando a gente vai pregar pra alguém, é um monte de gente que já tem a cabecinha de Dave Leonardo. Porque o grande público que ouve o Dave Leonardo não são os cristãos. É o mesmo público do Café com Deus Pai. É um monte de descrente. Eu entro no Instagram, aí tem descrente. Gente que tá na balada, tá raparigando, tá pegando um monte na festa, enchendo a cara de cachaça e lendo do Café com Deus Pai segunda-feira. É o mesmo público do Dave Leonardo. É a galera que toca nude e pregação do Dave Leonardo ao mesmo tempo no WhatsApp. E aí quando a gente vai evangelizar, o cara tá com a cabeça cheia de Dave Leonardo. E eu tenho que despregar a pregação do Dave Leonardo para poder pregar o evangelho pro indivíduo. O Dave Leonardo cria um cenário de terra arrasada em qualquer lugar que as filosofias dele chegam, porque as pessoas começam a acreditar no falso evangelho. Eu não tenho mais só que pregar o verdadeiro evangelho, eu tenho que tirar o falso evangelho para poder pregar o verdadeiro evangelho. Esse trecho já dá o tom exato de como o Iago conduz esse tipo de conversa, direto, sem rodeios e sem aquele receio de ai, mas e se alguém ficar chateado? Ou seja, é o Iago do Velho Testamento. Tá, Paladino, mas o que de acha isso tem a ver com cultura pop? Gente, brasileiro parece que tem QI 83 mesmo, né? Se você ainda tá coçando a cabeça tentando entender a relação entre o Dave Leonardo e a forma como as pessoas deturpam a cultura, relaxa que eu vou explicar agora. Mas antes, respira fundo e presta atenção, porque agora você está no Um Cristão Geek, onde cultura pop e teologia andam em unidade. Vamos falar um pouco sobre a voz de Satanás que habita no meio do povo. É você, Satanás? Pra gente começar do jeito certo, vamos aos fatos. Não é de hoje que o pastor Iago e o Dave Leonardo, vem trocando farpas nas redes sociais. O primeiro é um teólogo reformado que gosta de um debate robusto. O outro é um palestrante motivacional gospel, mais conhecido pelo seu tom terapêutico do que pela profundidade teológica. E antes que você venha com mas você tem ranço dele. Já adianto, não é ranço, é uma observação crítica com um leve toque apimentado de impaciência. Eu mesmo não sou fã assíduo do Dave. E não é nem por questão de gosto pessoal, mas porque o conteúdo dele é tão focado na experiência individual que qualquer análise mais profunda acaba caindo no eufemismo. É só a sua vivência. No fim, o que ele faz é basicamente pegar relatos emocionais e transformá-los em argumentos absolutos. E é aí que mora o problema. Quando ele diz que as pessoas precisam experimentar Deus por si mesmas, ele se blinda de qualquer responsabilidade quando alguém não consegue sentir nada, porque nesse caso, a culpa não é da mensagem rasa, mas sim da falta de fé da pessoa, ou do tempo insuficiente que ela dedicou a essa busca. Sentiu o cheiro da carniça? Pois é, qualquer semelhança com o discurso de coach não é mera coincidência. Agora, o Iago comparou o Dave ao autor do Café com Deus Pai, mas honestamente, eu ainda acho que o livro tem um efeito muito menos danoso que a pregação do Davinho. Ué, Paladino, mas por quê? Ora, simples. Quem lê Café com Deus Pai, pelo menos está gastando tempo lendo a Bíblia. Nem que seja nos rodapés. E vai que numa dessas a pessoa se anime e começa a ler algo mais profundo. Pode até acabar esbarrando num Tim Keller da vida e, num belo dia, se pegar refletindo sobre a soberania de Deus enquanto encara o pôr do sol com um copo d'água na mão. Já as pregações do Dave, esquece, ali não tem nada de Cristo. Vai lá e separa 10 sermões dele. Vai fundo, te desafio, você vai ver que todas seguem o mesmo roteiro. Um festival de promessas vagas, um contentamento vazio baseado no que a vida pode proporcionar e, claro, a velha busca pela felicidade acima de tudo. Agora tenta encontrar o Cristo da cruz ali no meio. Se conseguir, me avisa, porque eu sinceramente nunca achei. E esse tipo de mensagem distorcida gera um problema sério. Faz com que as pessoas tenham uma visão completamente errada do Evangelho, de quem é Cristo e do que o sacrifício dele realmente significa. E é aí que entra a cultura pop. Peguei nessa, né? Você nem viu vindo. Mas segura firme porque a conexão é real. Então qual que é a postura equilibrada disso? A gente não vai ver mais nada. Ir ao cinema, assistir televisão, entrar na internet agora é pecado?
Não, isso é uma posição separatista. É uma posição que só consegue ver a diferença entre o trabalho de um cristão e de um não cristão. É claro que existe essa diferença, mas também existem pontos de diálogo. Então o cristão deve fazer o quê? Em primeiro lugar, ele deve assistir e desfrutar de cultura pop, sabendo que os produtores não são crianças brincando ali. São gente com uma cosmovisão séria, que expressa a cosmovisão do seu próprio tempo, e o cristão que quer evangelizar e falar de Jesus para o seu tempo, precisa entender aquela cultura. Então a melhor forma que tem para fazer isso é justamente ver os artefatos que aqueles produtores estão trazendo ao público. Isso vai nos ajudar a ter um relacionamento mais sóbrio com a cultura, a entender por que eu gosto desse filme aqui de super-herói, mas por que eu sei que aqui e aqui, nesse ponto, está radicalmente em confronto com a fé cristã. Eu sei dialogar, eu sei reconhecer os pontos de contato e os pontos de distanciamento. Um cristão ele não pode, então, consumir acriticamente a cultura pop, como se ela fosse neutra, e ele também não precisa se afastar radicalmente dela, como se ela não fosse um produto da época das pessoas que ele tem que alcançar com Cristo. O que o Dave faz com a fé e o que os cristãos ascetas fazem com a cultura pop é a mesma coisa. Eles distorcem tudo. O primeiro pinta um evangelho feito sob medida para quem só quer se sentir bem, enquanto os segundos vendem a ideia de que ser crente de verdade significa viver enclausurado, ouvindo música gospel 24 horas por dia e rejeitando qualquer forma de entretenimento mundano. E isso é pura balela. Se afastar da cultura não faz ninguém ser mais puro. O pecado não some só porque você parou de assistir anime. A internet permite que a gente filtre o que quer mostrar pro mundo. Por isso é tão fácil parecer um crente modelo quando você esconde tudo que não combina com essa imagem. Você pode militar contra os animes o dia inteiro no Instagram, mas na vida privada você também pode falar mal dos outros, tratar mal a família e, pasmem, assistir aquele dorama escondido. E é por isso que o Iago tem tentado fazer ao pregar um evangelho saudável é o que a gente tem tentado aqui, desmistificar a ideia de que a cultura pop é obra do diabo, enquanto apontamos os elementos de cristandade que berram dentro dessas obras. Isso significa que os animes, filmes e séries são perfeitos? É óbvio que não, né? Se você acompanha um Cristão Geek no Instagram, já viu que a gente não passa pano. Tem muito conteúdo que realmente merece crítica, mas uma coisa é analisar com discernimento, outra é demonizar tudo. E se você discorda, tudo bem, mas antes de comentar, me faz um favor. Vai lá e assiste as pregações do Dave, tenta achar Jesus nela, e volta aqui depois, e você vai entender que só ouvir o que te agrada também é um problema. Se tem uma coisa que me diverte e me frustra ao mesmo tempo, é ver o crente especialista surtando porque encontrou um símbolo ocultista na mão de um personagem de anime. Meu Deus, isso aqui é um portal pro inferno. Ah, é, sei. O problema da cultura está longe de ser o desenho místico na capa de um mangá ou aquele símbolo meio suspeito na abertura de um anime. Mas é claro que para muita gente é mais fácil demonizar uma obra inteira por conta de um detalhe visual do que ter que encarar a própria hipocrisia. A verdade é que essa desculpa virou uma muleta conveniente. É uma saída perfeita para o crente preguiçoso que prefere apontar perigo espiritual em algo externo do que olhar para dentro e lidar com o verdadeiro problema, o pecado que ele próprio quer cometer todo santo dia. Sim, porque no final das contas não é um triângulo brilhante em um desenho animado que te afaste de Deus. São suas escolhas, são os seus desejos, é o seu próprio coração que, segundo Jeremias 17:9, é enganoso e desesperadamente corrupto. Mas é sempre mais fácil culpar a cultura pop, os animes, os filmes de Hollywood ou o vizinho que escuta música alta do que assumir a própria responsabilidade. É a verdade. E não me entenda mal, eu não tô dizendo que tudo na cultura pop é maravilhoso, livre de problemas e totalmente inofensivo. Tem muita coisa que realmente promove valores deturpados e que sim pode influenciar negativamente. Mas o problema é que o cristão médio que condena a cultura pop não faz isso com discernimento. Ele não analisa a mensagem, o contexto, nem busca visão madura sobre o assunto. Ele só vê um símbolo esquisito, ouve uma palavra que ele não gosta e pronto, sentença decretada. Isso é coisa do diabo. O resultado? O crente se fecha completamente para qualquer análise mais profunda, rejeita toda a cultura que não se encaixa na sua bolha e ainda passa vergonha espalhando informação errada sobre coisas que ele claramente não entende. E, de quebra, ainda rejeita a correção, dizendo que quem tenta corrigir é quem tem a visão embaçada. Tem a coisa mais orgulhosa que isso? O diabo realmente tá fazendo escola, né? E aí, enquanto ele tá ocupado tentando provar que o Pikachu é um demônio disfarçado
apressado ao que o Naruto invoca o capiroto, ele ignora os verdadeiros problemas que estão debaixo do nariz dele, como a ideologia identitária que redefine valores fundamentais, a pregação contra a família e o ataque direto a princípios eternos, tudo isso travestido de discurso progressista, mas que na prática mina a estrutura que Deus estabeleceu para a sociedade. E o mais engraçado é que, quando se propõe a falar disso, em vez de combater esses problemas com argumentação bíblica e teológica, essa galera se perde numa caça às bruxas inútil, condenando qualquer coisa que pareça estranha sem nem entender do que está falando. E como poderia? É nítido quando alguém não passa de um amontoado de informações cruas sem base nenhuma. A consequência? Acabam parecendo fanáticos e irracionais, e aí, quando chega a hora de debater de verdade, ninguém leva a sério. E isso nos leva ao próximo ponto: a falsa autoridade nos assuntos. Jesus nos alertou sobre falsos mestres. Paulo nos alertou sobre falsos mestres. Pedro nos alertou sobre falsos mestres. Mas por algum motivo, uma galera dentro da igreja acha que todo mundo que fala de Deus na internet automaticamente tem uma mensagem confiável. E o problema tá aqui, porque no fim das contas, o que essas pessoas fazem, não todas, mas a maioria, não é proclamar o evangelho. Eles apenas repetem a mesma voz que ecoou no jardim, a mesma que se voltou para Adão e Eva e sussurrou: Ei, vocês não querem ser como Deus? O que isso significa? Significa que a mensagem que eles vendem é sobre empoderamento próprio, realização pessoal e satisfação emocional. Eles dizem que Deus quer te fazer feliz, te dar tudo o que você deseja, te transformar em alguém extraordinário, que você pode se tornar um santo ao passo de beatificar a si mesmo ou julgar aqueles que se corrompem ao seu redor, quando na verdade o chamado do evangelho sempre foi sobre renúncia, entrega e transformação pelo Espírito Santo. Veja, Cristo nunca prometeu sucesso material, uma vida confortável ou uma experiência sensorial intensa em cada culto, muito menos uma unção que passe do valor de 8.000. Mas muitos pregadores modernos falam exatamente o contrário, porque é isso que vende. E quando confrontados, eles fogem da responsabilidade com a mesma desculpa de sempre. Ah, mas cada um experimenta Deus de uma maneira diferente, né? E assim, o peso da experiência espiritual é jogado inteiramente no indivíduo. Se você não sentiu nada, o problema é seu. Se sua vida não mudou, talvez sua fé seja fraca. Se Deus não te respondeu, quem sabe você precisa tentar algo novo. Mas agora assinando um plano prêmio com conteúdos exclusivos. Então, em vez de gastar tempo caçando pentagramas em desenhos animados, que tal abrir a Bíblia e estudar a fundo? Que tal prestar atenção nas pregações de pessoas que dizem ter uma vida extraordinária com Deus, mas que no fim estão mais preocupadas em vender curso, livro e uma experiência exclusiva do que realmente falar sobre o evangelho? O problema real nunca foi um símbolo no anime, nunca foi um filme de fantasia, nunca foi a cultura pop. O problema real sempre foi a falta de discernimento. O problema real sempre foi o coração do homem, que continua ouvindo a mesma mentira antiga e acreditando que pode moldar Deus à sua própria imagem. Então, da próxima vez que você ouvir algum especialista em cultura ou um pregador moderno, que enche os ouvidos com palavras bonitas, mas vazias, pare e reflita. Será que o que eles dizem não é, no fundo, a mesma mentira que a serpente sussurrou no Éden? Você quer se tornar Deus? Pense nisso.